Bom dia, Critica Brasil, bom dia, Aquias, bom dia, equipe do Aquias, bom dia a todo mundo. Espero que tenham todos uma semana boa e produtiva. Espero que todos estejam se cuidando, né? Não confie nessa falsa esperança de que as coisas estão melhorando. Sim, graças a Deus as coisas estão mais sob controle, mas a gente ainda está sob a pandemia. Vários países na Europa já estão pegando aí uma segunda onda devido ao relaxamento, né, dos cuidados, como aglomerações, enfim, a falta de uso de máscara. São coisas que a gente ainda tem um tempo para usar, né, para usufruir, para fazer, né, alguns procedimentos, mas que protegem não só a nós como aos outros, né? O que é inclusive um sinônimo de empatia, né? De cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro. Enfim, essa semana o Papa Francisco, enfim, mais uma vez dando uma honra, né, de expor um pensamento progressista, um pensamento sem preconceito, né, livre de preconceito, falou sobre os prazeres, e entre os prazeres ele falou do prazer sexual, que o prazer sexual é uma coisa divina e que vem de Deus, né? Numa fala, enfim, ele estava falando inclusive de outros prazeres, da comida, mas ele falou, chamou muita atenção ele, um papa, né, quebrar um protocolo e falar de sexo assim publicamente, numa fala pública. E isso vem de encontro, conflitar com esse ser que habita o Palácio do Planalto, né? E que usa o sexo de forma perversa, de forma pervertida, de forma agressiva, ruim, suja, né? Porque assim deve ter sido a criação dele, né? O sexo na família dele deve ter sido feito de forma suja, imunda, enfim. Nem é bom falar muito sobre isso. Mas durante a live, da famosa live da quinta-feira, ele ao lado de uma menina de 10 anos, tentou sexualizar uma conversa, né? Ele estava tendo ali uma conversa com a menina e tentou sexualizar a menina dizendo que ela começou aos 6 anos e ele falava, como assim começou aos 6 anos? E ele insistia e ela falava, sim, eu comecei aos 6 anos. Ele, como assim? Começou aos 6 anos? Ha, 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 ria. E eu, claro, né, a claque dele, né, as pessoas que recebem, né, para aplaudi-lo, rindo, achando graça dele ao lado de uma menina de 10 anos, maliciando a fala de uma menina de 10 anos. Obviamente, a explicação é que ela tinha começado aos 6 anos a trabalhar como repórter. Ela se apresenta como uma repórter mirim. Esse fato triste e depressivo, ele acontece menos de um mês em que uma menina de 10 anos foi estuprada e teve que fazer um aborto pelo próprio pai, foi estuprada pelo próprio pai e teve que fazer um aborto, né? O tio, desculpa, e teve que fazer um aborto. A criança de 10 anos engravidou. Esse é um mandatário do país. Alguém imagina, por exemplo, o presidente da França fazendo uma piada de cunho sexual com uma criança de 10 anos? Alguém imagina o próprio, sei lá quem lá, o presidente da Rússia fazendo uma piada nesses termos com uma criança de 10 anos? Alguém imagina o presidente Maduro da Venezuela fazendo uma piada nesses termos e rindo e colocando a criança numa situação constrangedora? Ele ainda tentou alimentar ali uma conversa homofóbica, né? Ele falou, mas quem não gosta de mulher então gosta de homem, homem que gosta de homem. E a menina falou, não, mas isso não pode. E ao invés dele falar, não, querida, isso existem homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres, e essas pessoas devem ser respeitadas. Não, ele colocou a coisa de uma forma
excludente, como se fosse uma aberração, o que, na verdade, na cabeça deles deve ser mesmo uma aberração, né? O amor é uma aberração para essas pessoas que se alimentam de ódio, que se alimentam de rir dos outros, que se alimentam da malícia do sexo e não da beleza do sexo, de pessoas que, enfim, que veem sujeira porque sua alma é suja, né? Porque a sua aura é suja, né? E isso acontecendo enquanto o Brasil está pegando fogo literalmente, né? As imagens de animais mortos durante a pandemia, por conta dos incêndios, né? Que já atingiram um descontrole total, né? Tanto no Pantanal quanto na Amazônia. E nada se faz, foi cortado, né? Uma verba de 58 milhões ou bilhões que seriam destinadas ao combate do fogo, né? Foi cortada por este governo. E o Salles, né? Aquele que se diz ministro do meio ambiente, coloca uma fotinho no Twitter dele num carro de boi, fazendo uma alusão àquela conversinha gravada dele, em que ele diz que enquanto nós estamos preocupados com a pandemia, o governo devia aproveitar e fazer a boiada passar. A foto dele com os 2 carros de boi, enquanto a floresta amazônica, um bem do planeta, pega fogo, enquanto as fotos dos animais mortos no Pantanal são assustadoras, enquanto as pessoas se voluntariam para salvar animais, porque não tem mais combatentes de fogo, não tem mais combatentes, não tem mais hospitais, não tem mais socorro, porque foi cortada a verba das queimadas. É triste esse país, um país que a gente vive em que um presidente faz piadas homofóbicas com uma criança de 10 anos, piadas de cunho sexual com uma criança de 10 anos, quase dia seguinte a um escândalo de uma criança ser estuprada pelo tio, sofrer um aborto e ainda ter a família perturbada por esse bando de perturbados que foram na casa, né, desta criança, da mãe desta criança, amando daquela Sarah Winter, né, foram de algum jeito conseguiram endereço, né, de algum jeito conseguiram o nome do médico e foram lá gritar impropérios para uma criança que teve que fazer um aborto, obviamente não queria, não deveria, porque não deveria nem ter ficado grávida, né? Cadê essas pessoas para cobrar desse presidente mais respeito com as crianças? Inclusive, no vídeo ele fala que criança tem que trabalhar, enfim. Uma pessoa baixa, uma pessoa imunda, é essa pessoa que se diz nosso presidente. A gente precisa tomar atitudes. As eleições para a prefeitura estão aí, esse é um primeiro passo. Primeiro a gente cuida do nosso cercadinho para depois a gente atingir o país. Então cuidem dos vereadores e dos prefeitos que vocês vão votar, porque disso vai depender o futuro ou não desse ser na cadeira da presidência em 2022. Esse é o Critica Brasil, mais um canal aqui prestando um serviço valoroso à mídia independente, para ouvir vozes plurais, né, de vários segmentos, para ouvir opiniões que não se enquadrem apenas na mídia oficial patrocinada. Não deixe de assinar, compartilhar, divulgar, dar o sininho para receber notificações. E me acompanhem também no meu canal, Jogo de Damas JDD. Eu espero muito ver vocês lá. Eu preciso muito crescer, porque eu quero estar aqui ao lado do Aquias. Eu quero disputar com o Aquias, porque a gente não é concorrente, a gente é parceiro. Bom dia para vocês, boa semana para nós.